Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre lógica matemática e nesta aula vamos falar a respeito das operações lógicas sobre as proposições. Neste caso, nós temos a negação, nós temos a conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Então, dando continuidade aqui, começamos a respeito da negação, representado por esse tiozinho, onde chama-se negação de uma proposição P, no caso, a proposição representada por não P. Neste caso, o valor lógico é a verdade, P, quando o P é falso. E será a falsidade quando a proposição P for verdadeira. Neste caso, a notação seria não P. A tabela verdade é, se eu tenho uma proposição P e uma Q que representa não P, se P é verdadeiro, não P é falso. Se o P é verdadeiro, é falso, desculpa, a negação seria verdade. Portanto, a negação de uma verdade é a falsidade. A negação de uma falsidade é a verdade. Portanto, o valor lógico de uma negação é negar o valor lógico da proposição. Exemplo, se o P mais 2 é igual a 5, se isso é verdade, a negação vai ser o quê? Falso. Portanto, nós podemos escrever aí que esse valorzinho seria falso. Bom, dando continuidade, nós temos aqui que se 7 é menor do que 3, é falso. Agora, se eu nego, ao negar essa proposição, nós temos o quê? A negação de 7 menor do que 3 é 7 maior ou igual a 3, cujo resultado é verdadeiro. Então, você poderia colocar aqui, verdade. Já com respeito a esse próximo exemplo, Roma é a capital da França, nós sabemos que isto é falso. Agora, se eu pego a negação, se torna verdadeiro. Portanto, vamos aqui dar continuidade. Lembrando que tem mais dois exemplos aqui, o 4 e o 5, que eu deixo para você pensar aí. Se você afirmar que todos os homens são elegantes, se isso é verdade, a negação vai ser falso. Mas se você considera que todos os homens são elegantes, é falso, nem todos os homens são elegantes, seria verdadeiro. Dando continuidade, já com respeito à conjunção ou conectivo I, ele é representado por P e Q, ok? Cujo valor lógico é a verdade quando as proposições P e Q são ambas verdadeiras, ok? Agora, e a falsidade nos demais casos? Só há uma situação em que nós temos aqui a verdade. Nesse caso, acontece quando ambas são verdadeiras. Se uma delas for falsa, ou seja, a proposição, no caso a conjunção, será falso. Dando continuidade, a notação será dada por P e Q, é a leitura. A tabela verdade nós temos que... lembre-se que quando a gente estava falando das tabelas verdade, a primeira proposição, como nós temos duas proposições, você vai colocar verdade, verdade, falso, falso, com respeito à primeira proposição, ou seja, você vai alternando de 2 em 2. Já com respeito à segunda proposição, que você alterna de 1 em 1, verdade, falso, e aí você tem que no conectivo I só é verdade se os dois forem verdadeiros. Se um dos itens for falso, ou seja, nós dizemos que esta proposição P e Q será falso. E aqui nós colocamos os resultados baseados nessa tabela, coisa bem simples de você observar. Já um exemplo aqui, nós temos que a neve é branca, nós podemos concluir veridicamente que isso aqui é verdadeiro. Já com respeito a 2 menor do que 5, também é verdadeiro. Portanto, o resultado da minha proposição é a verdade. Agora, se eu pego um próximo exemplo aqui,
Nesse próximo exemplo, o enxofre é verde? Certamente você vai dizer que não. O número 7 é um número primo? Ok. Mas veja, o resultado dessa minha proposição, quando eu tenho uma falsa e outra verdadeira, é falso. Lembre que, para ser verdade, os dois deveriam ser verdadeiros. Vamos lá para o próximo aqui exemplo. Nós temos aqui que π é maior do que 4. Ok, vamos dizer, quem é o π? O π é 3,14. E 3,14 não é maior do que 4. Isso aqui, no caso, seria falso. E, novamente, ele diz que o seno de π sobre 2, ou seja, o seno de 90 graus, é zero. Ok, que está falso. Ou seja, o seno de 90 graus é 1. Logo, se as duas proposições forem falsas, o resultado será falso. Vamos dar continuidade e agora vamos falar da disjunção, ou simplesmente representado pelo chapeuzinho de cabeça para baixo. E neste caso, nós temos que uma disjunção é representada por quem? Por P ou Q. Deixa eu colocar aqui direitinho, aqui, P ou Q, beleza. Nesse caso, o valor lógico é a verdade quando ao menos uma das proposições P ou Q é verdadeira. Se uma delas for verdadeira, o resultado é verdadeiro. E quando é que vai ser a falsidade? Quando as duas proposições forem falsas. Então, dando continuidade, nós temos a proposição P ou Q e a tabela verdade. Olha aqui, ó. Se uma delas for verdade, o resultado é verdade. Então, e a notação, a gente vê que o que está expresso nessa tabela, você tem aqui como os resultados possíveis. Dando continuidade, com respeito à disjunção. Exemplo, Paris é a capital da França. Ok, isso é verdade. 9 menos 4 é igual a 5, também é verdade. Portanto, se as duas são verdadeiras, o resultado da minha proposição é verdade. Mais um exemplo, Camões escreveu Os Lusíadas. E aí eu fico pensando, verdade ou falso? Verdadeiro. Π é igual a 3? Não. Π é igual a 3,14 aproximadamente. Eu não posso colocar igual. Se eu tivesse colocado aqui aproximadamente, eu iria dizer que é verdadeiro. Mas nesse caso, como um deles é verdade, o resultado é verdadeiro. E o último exemplo, nós temos aqui π maior do que 4, a gente já viu que é falso. Seno de π igual a menos 1 também está falso. O seno de π é igual a 90. Se os dois itens são, as duas proposições são falsas, no P ou Q é o único caso onde o resultado é falso. Dando continuidade, vamos falar agora a respeito da disjunção exclusiva. A gente tem que ter um pouco de cuidado quando nós utilizamos a palavra ou. Ela pode ter dois sentidos. Então, neste caso, vou colocar dois exemplos. Carlos é médico ou professor. Você já vai notando aqui que na proposição por ser composta eu coloquei um P maiúsculo. Quando eu pego uma proposição simples, eu boto ele minúsculo. O Q também está maiúsculo. Vamos lá. Carlos é médico ou professor? Mário é alagoano ou gaúcho? Aqui está e gaúcho. Melhor, ou gaúcho. Aqui eu tenho que exprimir um pouquinho melhor. Vamos lá. Na proposição P, disse que o ou é inclusivo, enquanto que na proposição Q, disse que o ou é exclusivo. Ou, no caso, o Carlos é médico ou professor? Ok, beleza, pode ser verdadeiro. Ele é uma coisa ou outra, ou pode ser os dois sem nenhum problema. Agora, Mário é alagoano ou gaúcho? Nós temos um problema, porque ou ele nasceu no Alagoas ou nasceu no Rio Grande do Sul. Portanto, o ou usa-se para o exclusivo. Olha o símbolozinho do ou. Tome cuidado com esse símbolo. Ou exclusivo, ele tem um tracinho lá embaixo para diferenciar do ou inclusivo. E neste caso, a proposição P, ela é inclusivo, porque eu posso ter uma coisa, ou posso ter a outra, ou posso ter as duas. Já no exclusivo, ou acontece uma coisa, ou acontece a outra. Nunca os dois ao mesmo tempo. E aí a gente trata aqui no caso do ou
exclusivo, ok? No ou exclusivo, nós chamamos de disjunção exclusiva e a proposição representada por P ou Q, nesse caso, lendo-se, ó, ou P ou Q, ou ainda P ou Q, não ambas, e o valor lógico será a verdade somente quando P é verdadeira ou Q é verdadeira, mas não quando P e Q ambos são verdadeiros. Ou seja, para que eu tenha uma verdade aqui, só acontece se um deles for verdade. Se os dois forem verdades, esquece, porque aí você tem a falsidade, quando ambos são verdadeiros ou ambos são falsos. Tome muito cuidado aqui. A falsidade, quando P e Q são ambos verdadeiros ou ambos falsos, tá? E dando continuidade, aqui a tabela, veja bem, se os dois são verdadeiros, dá falso. Se os dois são falsos, também dá falso. Ou seja, eu só tenho a verdade quando apenas uma das proposições é verdadeira. Então, se P é verdade e Q é falso, o resultado é verdadeiro. Se P é falso e Q é verdade, o resultado é verdadeiro. Então, tá aí, completando, você pode dar uma olhadinha nessa tabelazinha. Eu aconselho sempre você tá dando uma pausa aí, dá uma olhadinha, vê com calma e bola para frente. Chama-se proposição condicional ou apenas condicional de duas proposições P e Q, representado por se P. Estou aqui com uma dificuldadezinha com o meu mouse. Esse mouse não está me ajudando. Se P, tá aí, esquece. Se P, então Q, cujo valor é a falsidade, no caso em que P é verdadeira e Q é falsa. Só há essa situação onde é falso, tá? E a verdade nos demais casos. Vamos ver a notação, olha aqui. Se P, então Q. E a tabela verdade. Olha, quando é que está sendo falso? Se o valor de P, o valor lógico de P for verdade e o de Q for falso. Olha aqui, o resultado é falso. Aqui, não olhe muito para P e Q, mas diga, olha, se a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa, o resultado é falso. É a única situação em que a condicional se, então, ela é falsa. Do resto, todas são verdadeiras, tá ok? E um exemplo, vamos lá, Galóis morreu de duelo. Isso aqui, logicamente, que é falso. Vão atrás para descobrir quem foi esse rapaz. Pi é um número real, ok, verdadeiro. Olha, se eu tenho uma falsidade e depois uma verdade, não está naquele caso onde é falso. Portanto, nesse caso, esse se então é verdadeiro. Ou seja, essa condicional ela é verdadeira. Próximo exemplo. Bom, Santos Dumont nasceu no Ceará. Eita, mentira réia doida. Ele nasceu aonde? Em São Paulo. Pelo menos eu acredito que seja. Uma coisa é certa, ele não nasceu no Ceará. O ano tem 9 meses. Oh, beleza. Alguém pode dizer que tem 9 meses aí? Verdadeiro ou falso? Isso aí é falso. Portanto, na condicional, se os dois são falsos, o resultado é verdade. Vamos para a bicondicional para estarmos encerrando as operações com os nossos conectivos. A bicondicional é uma proposição representada por quem? Ó, P, se somente se que, cujo valor lógico é a verdade, quando P e Q ambos são verdadeiros ou ambos são falsos. Se ambos forem verdadeiros e ambos forem falsos, portanto, nós afirmamos que a nossa proposição bicondicional é verdadeira. E nos demais casos, se um for falso e o outro for verdadeiro, o resultado lógico será a falsidade. Portanto, a notação, olha a notação como é que se escreve, se P então Q, e a tabela verdade, olha aqui, ó, falso, falso, quando acontece, se apenas um for verdadeiro e o outro for falso. Portanto, nossa representação, damos continuidade, vamos com exemplo. Veja bem, Roma fica na Europa? Certamente que sim.
A neve é branca? Ok. Se os dois são verdadeiros, na bicondicional o resultado é verdadeiro. Beleza, vamos lá, continuando. Para encerrar com mais esse exemplo, e aí a gente pega na próxima aula alguns exercícios. Vamos lá. A Terra é plana, beleza para quem crê nisso, mas a gente sabe que ela não é plana. Ela tem um formato um pouco que oval, isso aqui é falso. A raiz de 2 é um número racional, no, ela é irracional. Se os dois são falsos, o resultado é verdadeiro. Então, aqui nós vamos praticamente encerrando nossa aula. E aqui eu coloquei um símbolo que eu não sei o que é, tá? Isso aqui é uma equivalência, não é o nosso bicondicional. O professor quis encerrar a aula cometendo um erro, beleza? Nós damos por encerrada essa aula de hoje. Até o próximo encontro. Falou!